De repente, uma luz azul intensa explodiu do aparelho, muito mais forte do que o normal. O visor estabilizou mostrando o resultado final, 1532 de Bland Energy. Zhong Zhengo ficou completamente chocado. 1.5. Esse era o nível necessário para se tornar oficialmente um martial artist. Esse nível de talento era praticamente inédito em toda a Bai City. Lu Seng poderia ser considerado um gênio monstruoso. Zhong Zhengo ainda estava olhando para o resultado quando um estrondo repentino quebrou o silêncio. Ele quase saltou da cadeira. O que foi isso? A cabeça metálica da máquina de teste de combate tinha sido arrancada do suporte pela força do impacto e voou pela sala. Ela atravessou o ar e destruiu completamente o precioso bonsai atrás da mesa. O pequeno bonsai elegante agora era apenas um toco quebrado. Zhong Zhengo soltou um grito desesperado. Não! Meu bonsai! Levei anos para cuidar dele. Enquanto isso, Lu Seng olhava para a máquina quebrada, sem graça. Instrutor, desculpe. Eu realmente não quis destruir seu escritório. Zhong Zhengo segurava o bonsai destruído enquanto observava a máquina quebrada. Mesmo sendo um modelo escolar, ela era feita para aguentar impactos fortes. Para ter sido arrancada assim, a força tinha sido absurda. Ele percebeu algo assustador. O poder de Lu Seng provavelmente já estava muito acima de um martial artist de nível 1. Alguns minutos depois, o escritório estava em silêncio constrangedor. Lu Seng estava sentado segurando a cabeça da máquina como uma criança culpada. Zhong Zhengo estava sentado em frente a ele, olhando fixamente como se quisesse enxergar através do corpo do garoto. Depois de alguns minutos de silêncio pesado, ele finalmente falou, sobre o que você disse antes. Você afirmou que sua última Bland Energy foi 0.82. Preciso saber com precisão, quando foi esse teste? Lu Seng pensou um pouco. Foi, cerca de 15 dias atrás. Zhong Zhengo quase saltou da cadeira. 15 dias? Você quer dizer que saiu de 0.8 para o nível de martial artist em apenas 15 dias? De qual família marcial você vem? Qual grande mestre está treinando você secretamente? Lu Seng riu sem graça. Minha família é comum. Não pertencemos a nenhum clã. E eu não tenho nenhum mestre secreto. Zhong Zhengo insistiu. Então como sua força cresceu tão rápido? Lu Seng respondeu calmamente, esse é meu segredo pessoal. Zhong Zhengo lembrou de sua juventude e dos anos lutando na linha de frente contra monstros. Ele sabia que, diante das marés de monstros, humanos normais pareciam frágeis. Mas às vezes surgiam indivíduos que quebravam todas as regras. No campo de batalha, ele já tinha visto pessoas com poder quase monstruoso. Agora, olhando para Lu Seng, sentia aquele mesmo tipo de potencial. Ele suspirou profundamente. Entendi. Com seus resultados atuais, você já pode ser transferido para a classe de elite da escola. Lu Seng interrompeu educadamente. Obrigado, instrutor, mas prefiro continuar na minha classe. Zhong Zhengo insistiu. Tem certeza? A escola pode oferecer muito suporte. Lu Seng respondeu, se for possível, tenho 2 pedidos. Quero solicitar a bolsa marcial de nível máximo e também um horário flexível para estudo independente. Zhong Zhengo entendeu imediatamente. Então é por causa de dinheiro e tempo. Ele assentiu. Vou cuidar da sua bolsa especial de mérito, cerca de 30.000 yuans. Também vou liberar sua frequência nas aulas. Então ele tirou um cartão metálico do bolso e entregou para Lu Seng. Pegue isso primeiro. Considere o empréstimo até sua bolsa chegar. Lu Seng olhou para o cartão, surpreso. Isso é, um Black Martial Arts Card? Lu Seng recebeu o cartão com as 2 mãos e fez uma leve reverência em agradecimento. Muito obrigado pela confiança, instrutor Zhong. Eu não vou decepcionar o senhor. Zhong Zhengo sorriu de forma encorajadora. Haha, só não relaxe no treinamento. Minha única esperança é que você traga honra para Bai High School. Agora volte logo para a sua aula.
Lu Seng estava visivelmente aliviado e feliz. Sim, senhor. Muito obrigado novamente, instrutor Zond. Até amanhã. Lu Seng abriu a porta do escritório e saiu, deixando Zond Zengo sozinho com seu bonsai destruído. Mesmo assim, o instrutor não conseguiu conter a empolgação e começou a andar pela sala sorrindo. Incrível! Pensar que Bai High School realmente produziu um talento como Lu Seng, um garoto com menos de 18 anos e já com força de um grade 2 Martial Artist. Precisamos manter a verdadeira força dele em segredo até os exames finais. Ele será nossa arma secreta contra as outras escolas. Zond Zengo se levantou enquanto sua mente já planejava os próximos passos. Preciso reportar isso imediatamente para a direção. Já faz anos desde que apareceu alguém com potencial para alcançar o topo do mundo marcial. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma caixa luxuosa de veludo estava aberta sobre um balcão, revelando um frasco precioso de medicamento concentrado. A vendedora falou com entusiasmo profissional. Você realmente tem um ótimo olhar para a qualidade. Este é o Solar Vitality Essence, o produto principal da famosa farmácia Henshintan. É o auge da bioalquimia moderna. Percebendo o interesse da mãe e da filha, ela continuou. Quando a Blend Energy chega a 0,8, essa essência é perfeita para estabilizar a base. Foi especialmente formulada para o corpo feminino. Hoje está disponível por apenas 30.000 yuans. A mãe, Zhen Yufeng, sorriu. Parece perfeito. Vamos levar um frasco. Ao sair da loja, as duas estavam felizes. Zhen Yufeng olhou para Lu Qing com orgulho. Filha, quando tomar isso, concentre-se totalmente em absorver toda a energia, entendeu? Lu Qing respondeu animada. Pode deixar, mãe. No próximo simulado eu vou ficar em primeiro lugar da turma. De longe, Lu Seng observava as duas se afastarem. Uma única garrafa custava 30.000 yuans. Ele sabia que seus pais, Lu Hai e Zhen Yufeng, trabalhavam dia e noite apenas para comprar os pós de 3.000 yuans para ele. Esse mundo era cruel. Para ganhar dinheiro era preciso ser um artista marcial forte, mas para se tornar forte era necessário muito dinheiro. Para quem vinha de uma família humilde, ultrapassar esse limite social era extremamente difícil. Enquanto encarava essa realidade, Lu Seng imaginou uma cena simbólica em sua mente. Ele via sua irmã, Lu Qing, avançando com determinação, como se estivesse construindo uma ponte para o futuro da família. Mas havia uma corrente pesada presa ao pulso dela, e a outra ponta estava amarrada no pescoço dele. Ele se sentia seguindo atrás dela com enorme dificuldade. Lu Seng percebeu que Lu Qing sempre foi a verdadeira esperança da família. Por causa do pouco progresso que ele tinha no passado, ela precisava lutar com recursos limitados. Na vida anterior, ele tinha se contentado em ser comum, sem coragem para desafiar o próprio destino. Ele apenas existia, passando pela vida sem realmente entender o mundo. Lu Seng continuava parado ali quando dois estudantes passaram conversando. Um deles disse com confiança, hoje eu vou te carregar para subir de rank. Já preparei as espadas de treino para você usar aquelas habilidades avançadas. O outro riu. Haha, claro, se você treinasse metade do tempo que joga games, nossa escola já seria melhor faz tempo. Conheça a si mesmo e conheça o inimigo, aí nunca será derrotado. Ao ouvir isso, Lu Seng mergulhou em pensamentos. Ele percebeu que antes era igual a eles. Sonhava com um mundo marcial, mas só se escondia em simulações e jogos. Era como um peixe preso em um aquário pequeno, olhando o imenso oceano lá fora sem nunca tentar sair. Mas aquela fase tinha acabado. Agora ele sentia como se fosse esse peixe quebrando o vidro e nadando rumo ao oceano. Eu vou emergir, prometeu para si mesmo. Vou olhar para o mundo com clareza e aproveitar todas as oportunidades para mudar meu destino. Vou viver do jeito que eu escolher. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Lu Seng parou de repente e olhou para a palma da mão, onde uma fraca luz de Qi brilhava suavemente. Dentro de sua mente, as memórias caóticas de combate que ele herdou começaram finalmente a se organizar. Agora era o momento de compreender verdadeiramente o caminho marcial.
As barreiras que limitavam suas técnicas estavam desmoronando. Ele apertou o punho com determinação. Era isso que os professores chamavam de compreensão. Um despertar espiritual. E nesse caminho difícil, ele havia dado mais um grande passo. Lu Qing, mãe, pai. Ele murmurou no ar da noite. Eu prometo que vou ficar mais forte. Vou lutar por tudo que eu quero. Um zumbi monstruoso, com olhos vermelhos brilhando maliciosamente, soltou um rugido assustador que ecoou pelo terreno devastado. A criatura contraiu seus músculos apodrecidos com uma velocidade perturbadora e preparou um golpe brutal que cortou o ar. Lu Seng bloqueou o ataque no momento exato. Seu rosto ficou frio e seus olhos brilharam com pura intenção de matar. No instante seguinte, ele lançou um soco devastador que acertou a mandíbula do monstro, jogando o zumbi longe até ele cair inconsciente. Lu Seng soltou um suspiro cansado enquanto observava fios de energia escura saindo do corpo do zumbi e entrando em seu próprio corpo. Ufa! Ele murmurou. Será que esse cara praticava artes marciais antes de virar zumbi? Mesmo podre, o corpo ainda lembra das técnicas. Lu Seng estreitou os olhos contra o vento cheio de cinzas e observou o deserto à frente. Segundo as memórias que havia absorvido, o santuário tecnológico chamado Base 1359 deveria estar em algum lugar ali perto, embora ele suspeitasse que já estivesse em ruínas. Mesmo esperando encontrar hordas de monstros, o local estava estranhamente silencioso. Mas o silêncio não durou muito. De repente, 2 zumbis saltaram das sombras com as garras abertas. Lu Seng reagiu instantaneamente. Com um único golpe horizontal, decapitou os 2 ao mesmo tempo. Lu Seng parou de repente ao ver uma enorme estrutura surgindo na névoa. Finalmente! Ele murmurou. Base 1359. Ele desceu cuidadosamente por um penhasco cheio de pedras soltas até chegar perto do enorme muro defensivo. O muro era gigantesco, mais parecido com a muralha de uma cidade inteira do que uma simples base. Se isso é só o perímetro, onde fica o centro militar? Pensou. Lu Seng subiu por uma rachadura na muralha até alcançar o topo. Ele caiu de joelhos por um momento, cansado. Essa muralha deve ter pelo menos 20 metros de espessura. Era difícil imaginar que algo assim pudesse ter sido destruído. Quando voltou a observar a cidade em ruínas, um prédio em especial chamou sua atenção. Parecia mais reforçado que os outros, talvez um centro militar. De repente ele viu algo estranho. Um velho de cabelos brancos estava encostado no prédio, segurando uma espada brilhante. De repente, uma luz intensa explodiu na direção do velho, iluminando tudo como se fosse um segundo sol. Lu Seng imediatamente se jogou atrás de um monte de destroços. Ele ficou ali agachado, respirando pesado. Que poder foi aquele? A pressão era tão forte que parecia esmagar a alma. Definitivamente não posso me aproximar daquele lugar, concluiu. Melhor explorar as áreas externas primeiro. Os zumbis vagavam lentamente pelas ruas destruídas quando um deles foi atingido na cabeça por algo que veio de cima. Lu Seng desceu do ar com agilidade sobrenatural e pousou diretamente na cabeça do monstro. Usando o zumbi como impulso, ele saltou novamente e chegou até a varanda do segundo andar de um prédio. Com um chute forte, ele arrebentou a porta de um apartamento. Dentro havia uma mesa com pratos de comida completamente apodrecida, como se alguém estivesse jantando quando o apocalipse começou. Quando estava prestes a sair, ele percebeu uma luz fraca no canto da sala. Curioso, Lu Seng apertou alguns botões da máquina. Inacreditável, isso ainda funciona. Um feixe de luz cristalina surgiu do aparelho. Saindo do modo de espera, reiniciando o sistema. Logo apareceu um holograma 3D de uma garota. Lu Seng ficou confuso. Isso é uma projeção 3D ou realidade virtual? Mas algo o chocou ainda mais. Ela está falando a mesma língua que eu. O holograma continuou. Sou um produto da Tanyan Technologies, uma inteligência artificial com cérebro neurointeligente de 16ª geração. Minha função é administrar os sistemas civis da base 1359. Lu Seng perguntou,
Você pode me mostrar as últimas notícias antes da queda da base? Conexão estabelecida. Painéis holográficos apareceram no ar. Ano marcial 1124, 12 de julho, base 105 foi ocupada por forças hostis. Atualmente a Martial Alliance possui 23 especialistas no pico do 10º nível do Star Realm. 30 de setembro, bases estratégicas 114, 893 e 1022 foram tomadas sucessivamente. A Aliança Marcial vai realizar a 24ª Conferência de Grão-Mestres na base principal número 1 para decidir a direção estratégica geral para o futuro próximo. Ao absorver essas informações, a mente de Lucende ficou completamente abalada. Artistas marciais do Reino Estelar nível 10? Se o sistema de classificação deles for minimamente parecido com o meu, então o desenvolvimento das artes marciais nessa civilização chegou a um nível quase divino que eu mal consigo imaginar. De repente, o ar voltou a ondular quando outro painel de dados, ainda mais urgente, apareceu diante dele. Esse novo display holográfico mostrava uma cena realmente assustadora, um monstro gigantesco e grotesco, com olhos que queimavam como poças de sangue líquido. Na gravação granulada e tremida, a criatura literalmente rasgava o céu com seus enormes apêndices afiados como lâminas. Das fendas irregulares e pulsantes que rasgavam o céu, uma maré interminável de monstros horríveis desceu sobre a Terra como um apocalipse localizado. O painel de dados em alta definição mostrava claramente a carnificina absoluta, revelando essas criaturas destruindo sistematicamente uma metrópole que antes era grandiosa até virar apenas ruínas fumegantes e irreconhecíveis. Os olhos de Lucende se arregalaram de puro choque, sua respiração travou enquanto ele tentava compreender a escala daquela devastação. Era uma revelação aterradora, o poder marcial e o avanço tecnológico dessa era futura tinham alcançado níveis muito além do que ele imaginava, e mesmo assim eram totalmente impotentes diante desse ataque vindo do céu. Lucende começou a revisar mentalmente as imagens perturbadoras que havia visto por toda aquela cidade esquelética em ruínas, tentando entender como uma arquitetura tão avançada podia ter acabado naquele estado de decomposição. Com um arrepio frio, ele percebeu que não importava o nível dos artistas marciais ou a altura absurda das muralhas fortificadas da cidade, nada havia sido suficiente para proteger a humanidade das garras letais dos monstros, capazes de atravessar qualquer armadura. O holograma piscou com um leve zumbido e mudou para imagens granuladas de satélite que observavam o frio e silencioso espaço sideral, procurando qualquer sinal de esperança entre as estrelas. Quando as peças desse quebra-cabeça histórico finalmente começaram a se encaixar, Lucende chegou a uma conclusão sombria e inevitável sobre o destino dos antigos. Empurrados até a beira da extinção e enfrentando uma guerra impossível de vencer em seu próprio planeta, os líderes daquela era tomaram uma decisão desesperada: abandonar completamente sua terra natal. Eles iniciaram enormes projetos de colonização, enviando naves para o vazio escuro e impiedoso em busca de sistemas estelares distantes onde talvez existisse um segundo mundo habitável para reacender as chamas da civilização humana. Infelizmente, até o dia em que o último vestígio da civilização humana foi apagado da Terra, nenhuma notícia milagrosa de sucesso voltou das expedições no espaço profundo. Lucende sentiu um tremor percorrer seu corpo quando o peso dessa perda total o atingiu. Ele se deixou cair em uma cadeira próxima, sentindo suas forças falharem por um momento. Era uma realidade esmagadora, até mesmo uma civilização tão gloriosa, tão avançada tecnologicamente e tão poderosa nas artes marciais não conseguiu escapar da própria destruição. Um profundo sentimento de pena por aqueles milhões perdidos e por seu êxodo fracassado surgiu em seu coração. Agora que realmente entendia a natureza trágica daquela paisagem desolada e assombrada, Lucende sentiu uma necessidade urgente de obter informações mais específicas. Inteligência artificial, você pode me fornecer uma história cronológica completa sobre o declínio e a queda final deste mundo? Pediu ele, sua voz ecoando na sala vazia. A assistente holográfica exibiu um leve sorriso programado de confirmação, seu corpo piscando suavemente. Iniciando investigação aprofundada nos arquivos históricos globais, respondeu. Um novo documento cheio de informações apareceu no ar diante de Lucende, e ele começou a examinar seu conteúdo, lamentando em silêncio o destino de um mundo que parecia cada vez mais e assustadoramente familiar.
Era quase impossível acreditar que um mundo com um poder marcial tão imenso tivesse acabado sucumbindo a um desastre desses. Ainda assim, em meio ao desespero, uma centelha de esperança surgiu na mente de Lu Seng. Talvez, dentro dos registros detalhados desse fracasso, ele pudesse encontrar o conhecimento necessário para impedir que sua própria linha do tempo chegasse ao mesmo destino. Se aprendesse com os erros estratégicos e as falhas tecnológicas deles, talvez conseguisse encontrar a chave para salvar seu próprio mundo desse mesmo final devastador. A voz mecânica e rítmica da inteligência artificial cortou o silêncio pesado das ruínas como o som de um sino. Calendário marcial, ano 1. Fendas catastróficas de origem desconhecida surgiram simultaneamente em todos os continentes principais. Legiões enormes de monstros extraterrestres emergiram dessas rupturas espaciais, iniciando um conflito global que redefiniria completamente a história e a sobrevivência da humanidade. Calendário marcial, ano 34. O primeiro praticante de energia interna foi oficialmente identificado dentro das fronteiras do Unseen Dragon Country, levando à criação imediata da Aliança Global de Artes Marciais. Enquanto a inteligência artificial falava, a pele de Lu Seng ficou fria e um suor gelado apareceu em sua testa. Um pensamento aterrador o atingiu como um golpe físico. Espera, essa linha do tempo corresponde exatamente à história registrada do meu próprio mundo. Isso está realmente acontecendo? Este lugar é realmente o meu lar? Ele permaneceu imóvel, incapaz de fazer outra pergunta diante do peso dessa possibilidade. Depois de alguns momentos de reflexão intensa, ele chegou a uma hipótese que gelou até o fundo de seus ossos. As evidências apresentadas pelo terminal eram inegáveis, a mesma língua raiz, sistemas de classificação de poder marcial idênticos e até exatamente a mesma terminologia usada para dividir os praticantes. Todos os sinais apontavam para uma única realidade contínua, não para um mundo paralelo. A verdade horrível finalmente se firmou em sua mente com o peso de uma montanha. O que ele estava vendo não era o fim trágico de um mundo distante e desconhecido. Na verdade, ele estava de pé entre os restos esqueléticos do seu próprio mundo, testemunhando a devastação inevitável e o silêncio absoluto que aguardavam a humanidade 10.000 anos no futuro se nada mudasse. Parte de sua mente rejeitou desesperadamente uma conclusão tão sombria, procurando freneticamente qualquer falha lógica ou erro nos dados da inteligência artificial. Lu Seng tentou convencer a si mesmo de que precisava existir outra explicação ou talvez ele estivesse interpretando as datas errado ou faltasse alguma peça crucial do quebra-cabeça que provaria que aquilo não era realmente o futuro do seu mundo. Espera aí, murmurou ele, sua voz falhando enquanto ecoava na sala vazia. Isso pode não ser exatamente a minha linha do tempo. Pode ser só uma coincidência absurda ou talvez um universo paralelo diferente. Lu Seng se levantou, sua voz ficando mais urgente enquanto falava com a figura holográfica. Inteligência artificial. Procure no banco de dados registros históricos específicos de indivíduos humanos do início da era marcial. Mostre os dados populacionais da minha época. Um som digital soou, e uma enxurrada de arquivos apareceu de repente na interface holográfica avermelhada. A busca foi concluída em uma fração de segundo, gerando 36 resultados que correspondiam aos critérios dele. O dedo de Lu Seng tremia visivelmente enquanto ele apontava para um dossiê pessoal que estava no topo da lista. O cabeçalho do arquivo chamou sua atenção imediatamente, enviando um choque por todo o seu corpo. Calendário marcial ano 297, junho, exatamente o mês e ano do seu nascimento. Sou eu, sem dúvida sou eu, sussurrou ele, com o coração batendo violentamente no peito. Os dados eram claros, mas mostravam um destino patético e triste. De acordo com esse registro histórico, ele viveria uma vida curta e comum, morrendo aos apenas 28 anos. A imagem de perfil anexada ao arquivo mostrava uma versão dele mesmo doente com olhos fundos, muito diferente do guerreiro que ele queria se tornar. O texto descrevia como um civil magro e comum, nome completo, Lu Seng. Tempo de vida, calendário marcial 297, junho até 325, fevereiro. Estado civil, solteiro. Impacto histórico, negligenciável. Lu Seng rangeu os dentes, escondendo o medo com um impulso de desafio, e ordenou à inteligência artificial, continue procurando. Encontre os registros dos membros da minha família. Procure por Lu King.
A tela piscou e mudou para um registro de março do ano marcial 299, mostrando um nome que fez seu coração disparar: Lu King. A assistente holográfica inteligência artificial balançou a cabeça lentamente, demonstrando um gesto programado de arrependimento enquanto seu rosto assumia uma aparência quase empática. Sinto muito, convidado, mas seu status atual de visitante não possui autoridade administrativa suficiente. Informações sobre artistas marciais registrados e praticantes de alto nível são estritamente restritas e não podem ser acessadas por pessoal não autorizado. Para prosseguir com uma busca completa nos registros, por favor forneça uma amostra biológica de sangue para estabelecer uma conta verificada e determinar seu nível de acesso, explicou a inteligência artificial calmamente. Lu Seng olhou para a palma da mão com uma expressão desconfiada. Criar uma conta precisa do meu sangue de verdade? Isso é algum tipo de piada tecnológica? Ele olhou para o terminal imaginando se uma agulha sairia do console, mas antes que pudesse reagir, a inteligência artificial holográfica segurou seu dedo com um toque surpreendentemente real e deu uma mordida rápida simulada. O rosto de Lu Seng ficou vermelho na mesma hora, completamente pego de surpresa pelo comportamento estranho e incrivelmente realista da inteligência artificial. Ei! Qual foi a necessidade disso? Gaguejou ele, puxando a mão de volta. A garota holográfica soltou seu dedo, com uma pequena gota de sangue digital brilhando em sua língua como parte da simulação de coleta de dados. Em seguida, ela fechou os olhos enquanto seu corpo brilhava levemente, processando as complexas informações genéticas da amostra. Analisando a amostra biológica, sucesso. Identidade confirmada. Iniciando investigação profunda dos arquivos centrais, declarou a inteligência artificial com uma voz mais metálica. O rosto de Lu Seng ainda estava quente de vergonha enquanto ele segurava o dedo ferido, sentindo-se um pouco ridículo. Nossa, os desenvolvedores dessa tecnologia do futuro realmente exageraram no realismo sensorial, até mesmo numa interface virtual, murmurou. De repente, a tela holográfica clara se distorceu em uma imagem caótica cheia de estática e luzes cegantes. Ao ver essa anomalia repentina e violenta, a confusão de Lu Seng se transformou em inquietação. Ele deu um passo para trás do console piscando e começou a procurar alguma forma de controle manual. Espera, o que está acontecendo? É uma falha do sistema ou algum erro grave no fluxo de dados? Os olhos da inteligência artificial se abriram de repente, arregalados com uma intensidade quase humana, enquanto todo o fluxo de informações era tomado por um vermelho brilhante de alerta. Assinatura biológica verificada contra protocolos de alta prioridade, anunciou a inteligência artificial, agora com um tom urgente e autoritário. Iniciando sequência de reativação do Fire Seed Project. Com um gesto elegante da mão, ela gerou uma nova série de arquivos vermelhos, e a interface azul original se transformou em um vermelho pulsante intenso. Estabelecendo conexão de alta prioridade com a Biblioteca Central de Recursos Militares da Base 1359. Conexão estabelecida. Autoridade administrativa total concedida ao usuário, declarou a inteligência artificial, fazendo uma reverência formal. Lu Seng franziu a testa, completamente confuso. O termo Fire Seed Project não significava absolutamente nada para ele naquele momento. Seria algum plano final de evacuação planetária ou preservação da espécie? Antes que pudesse pensar mais sobre isso, um painel de dados vermelho apareceu mostrando um retrato dele mesmo muito mais velho, cheio de cicatrizes, endurecido pela batalha e exalando uma poderosa aura. O texto abaixo dizia: nome completo, Lu Seng. Tempo de vida, calendário marcial 297, junho até 334, agosto. Rank marcial, artista marcial grau B. Autoridade administrativa, nível 2. Lu Seng ficou parado em choque enquanto comparava os dois registros completamente diferentes. Por que meu perfil histórico mudou tão drasticamente de repente? Ele se aproximou mais, sua boca abrindo de surpresa ao analisar o novo registro muito mais impressionante. Era como se o próprio tecido do seu futuro estivesse sendo reescrito em tempo real pelo terminal. Ele clicou rapidamente para ver os detalhes completos dessa nova linha do tempo. Nessa versão, Lu Seng havia sido o melhor aluno de sua turma na Bai Academy, algo que atualmente ele apenas sonhava em alcançar.
Ele também ficou em 23º lugar em toda a província de Bai nos exames provinciais, garantindo uma vaga extremamente cobiçada na Elite Bai Martial Arts University. O registro continuava, alistou-se no exército 3 anos após entrar na universidade. Serviu com distinção na região militar de Tana. Status: falecido. Morto em combate durante uma maré de bestas nível 4 aos 37 anos. Patente: tenente. Nenhuma contribuição histórica única registrada. Lu Seng encarou as datas enquanto sua respiração ficava pesada. Será que, porque eu já comecei a ficar mais forte agora no presente, os ecos do meu futuro também estão mudando nesse banco de dados? Lu Seng analisou cuidadosamente cada subarquivo disponível, com o coração batendo acelerado. Os registros mostravam que até seus 18 anos, sua idade atual, sua trajetória de vida era quase idêntica às suas memórias atuais. E mais importante, até mesmo o aumento repentino e inesperado em suas notas pouco antes do exame de entrada da universidade estava registrado e analisado nesse arquivo do futuro. Mesmo assim, apesar dessa melhora significativa nessa nova linha do tempo, ele percebeu com um certo aperto no peito que, dentro dos 10.000 anos de história, sua vida ainda era apenas uma pequena ondulação em um oceano enorme de dados. Mesmo sendo um artista marcial grau B, ele não era considerado um verdadeiro gênio capaz de mudar o mundo. Lu Seng soltou um suspiro suave, sentindo um leve arrependimento e uma ambição insatisfeita. Ele entendia a dura realidade desses arquivos. Ao longo de milhares de anos, a humanidade produziu inúmeros heróis lendários, e apenas os mais extraordinários eram realmente lembrados. Porém, ao analisar os dados com sua própria perspectiva, Lu Seng percebeu uma possível brecha lógica. Nesse futuro atualizado, suas notas no exame de entrada da universidade mostravam um índice de energia do sangue de 2012 e um índice de força de 257. Se eu voltar ao mundo real e continuar mantendo a intensidade atual do meu treinamento enquanto uso as técnicas avançadas de respiração que aprendi nessas memórias, pensou ele, então alcançar esses números em 200 dias seria praticamente um progresso automático com a base que eu tenho agora. Mas se eu continuar coletando conhecimento proibido e cultivando meu poder dentro desse mundo de sonho noite após noite, sussurrou Lu Seng, com os olhos brilhando de ambição perigosa, então meus resultados deveriam superar totalmente essas previsões, certo? Uma energia feroz surgiu dentro dele. Por que ele deveria se contentar com o 23º lugar na província? Ele deveria estar no topo do ranking nacional, um nome conhecido por todo o país. Seu olhar se tornou firme como aço. Meu futuro não vai se limitar ao posto medíocre de tenente nem a morrer no campo de batalha aos 37 anos. Se eu ultrapassar meus limites atuais, posso reescrever completamente o destino deste mundo. E se eu conseguir mudar meu próprio destino de forma tão radical, pensou ele, talvez também consiga encontrar uma maneira de ajudar toda a civilização humana a escapar da destruição total que vejo escrita nessas ruínas. Os dedos de Lu Seng se fecharam em um punho firme enquanto o peso de sua nova missão caía sobre seus ombros. Eu preciso fazer mais do que apenas sobreviver, preciso mudar o curso da história humana e lutar para virar a maré contra as marés de bestas. Uma chama feroz impossível de apagar se acendeu no coração de Lu Seng, queimando todas as suas dúvidas restantes e deixando apenas uma determinação fria e inabalável. Esse fogo interior continuou queimando cada vez mais forte, influenciando cada pensamento e ação dele. Na manhã seguinte, dentro do pequeno apartamento da família, Zhen Yulfen estava arrumando a mesa do café da manhã com pratos quentes de arroz e vegetais. Lu Seng e Lu Qing já estavam sentados, esperando em um silêncio incomum. Sua mãe parou de repente ao notar que Lu Seng ainda estava usando roupas casuais confortáveis em vez do uniforme da escola. Seng, por que você ainda não trocou de roupa? Você não vai para as aulas na academia hoje? Lu Seng pegou um pão quente e respondeu calmamente para tranquilizar a mãe. Na verdade, mãe, o instrutor Zhong Zhengu me deu uma autorização especial para focar em estudos independentes em casa por enquanto. Não preciso mais frequentar as aulas normais da academia todos os dias. Zhen Yulfen piscou confusa, franzindo a testa. Estudo independente? Nunca ouvi falar disso sendo permitido antes. Está tudo realmente bem na escola?
Lu King também franziu a testa, sua mente afiada tentando entender a lógica por trás de algo tão incomum. Isso é realmente inédito para alguém do nosso ano de formatura, comentou Lu King, olhando para o irmão com uma mistura de suspeita e curiosidade. Um momento depois, Lu Seng empurrou a cadeira para trás e se levantou. Já terminei, disse ele, sorrindo para a mãe. Vou para o meu quarto começar minha primeira sessão intensiva de treino. Mãe, você pode cuidar da louça depois? Zheng Yulfen sorriu, feliz ao ver a dedicação do filho. Claro! Vá em frente! Só não exagere no treino, lembre-se de cuidar da sua saúde. Lu King, porém, apenas apertou os lábios enquanto observava ele entrar no quarto. Esse meu irmão, ele está completamente diferente ultimamente, quase como outra pessoa, pensou Lu King, ainda com a testa franzida. O irmão meio bobo e sem rumo que ela sempre conheceu parecia ter desaparecido, substituído por uma versão de Lu Seng muito mais calma, focada e envolta em um ar silencioso e misterioso. Você gostaria que eu continuasse a narração, talvez focando nas primeiras tentativas de Lu Seng de extrair técnicas marciais avançadas do banco de dados do Fire Seed Project? Fechando suavemente a porta do quarto, Lu Seng se virou e soltou um longo suspiro, esticando os braços cansados para aliviar a tensão do dia. De repente, o celular começou a vibrar, quebrando o silêncio. Ele olhou a tela e atendeu imediatamente. Alô, instrutor Zong, disse respeitosamente. A voz rouca familiar de Zong Zhengo veio do outro lado da linha. Lu Seng, você já recebeu a notificação da bolsa da escola? Recomendo que você dê uma olhada no site oficial da escola mais tarde hoje para confirmar os detalhes. Lu Seng assentiu automaticamente. Sim, senhor, vou verificar. Obrigado por avisar. Obrigado pelo seu esforço e dedicação, acrescentou Zong Zhengo, com um tom curioso. Aliás, por que você não está no campus hoje? Achei que iríamos conversar sobre o seu horário de aulas. Sentindo o peso de seus objetivos secretos de treinamento, Lu Seng interrompeu educadamente antes que Zong Zhengo continuasse. Senhor Zong, peço desculpas, mas meu tempo agora é extremamente limitado. Realmente não posso desperdiçar nem um minuto. É um pouco complicado explicar pelo telefone no momento. Eu ligo de volta assim que tiver alguma atualização ou se surgir algo urgente, disse Lu Seng com firmeza. Zong Zhengo claramente ainda queria falar mais, talvez dar alguns conselhos, mas Lu Seng já havia encerrado a ligação. Sentando-se de pernas cruzadas no centro do quarto, ele limpou a mente e começou a praticar. Agora não era hora de se distrair com formalidades acadêmicas ou compromissos sociais. Sua determinação se fortaleceu ainda mais. Preciso mostrar todo o meu talento e realmente surpreender todo mundo, pensou. Só demonstrando um potencial esmagador vou conseguir os recursos de alto nível que preciso para crescer. Tenho que chegar ao topo da hierarquia marcial o mais rápido possível, só assim terei influência suficiente para mudar o futuro sombrio que vi. No silêncio do seu quarto antigo, Lu Seng falou em voz alta para o vazio. Inteligência artificial, verifique meu nível atual de autoridade e recupere tudo relacionado a métodos de cultivo de artes marciais de alto nível. Preciso de acesso completo aos registros de compreensão e aos dados históricos. A voz sintetizada da inteligência artificial respondeu imediatamente, entendido. Iniciando investigação profunda. Um total de 465.500 resultados relevantes foi identificado dentro dos parâmetros de acesso atuais. Lu Seng analisou a enorme parede de informações que apareceu em sua visão e não conseguiu evitar franzir a testa. Isso é informação demais. Organizar tudo manualmente seria uma perda absurda de tempo. Filtre a lista agora. Quero que selecione a técnica de artes marciais mais ideal para cultivo de primeiro nível, uma que seja extremamente eficiente e sem conteúdo repetido ou redundante. Com um estalar de dedos, a inteligência artificial respondeu, parâmetros de filtragem atualizados. Processando informações. Reduzindo o escopo para fundamentos primários de artes marciais nível 1. 34.521 entradas filtradas. Refinando com base em eficácia histórica e avaliações de especialistas, seleção concluída.
A inteligência artificial apresentou o resultado com precisão. Um total de 3 resultados de elite foi isolado. Lu Seng se inclinou para a frente, estreitando os olhos enquanto observava os 3 documentos digitais brilhando no ar. Ele franziu a testa enquanto lia as descrições. Supostamente, essas eram as técnicas de refinamento corporal mais poderosas desenvolvidas nos últimos 10.000 anos. A primeira era uma introdução aos fundamentos escrita por Wang He, um lendário artista marcial nível 11 que havia sido um dos pilares do Tinder Project. A segunda era Natural Briefing Technique, outro manual fundamental escrito por Yang Yifei, também um poderoso nível 11 ligado à mesma iniciativa histórica. A terceira era Crystal Meditation Technique, um manual fundamental criado por Duan Yifeng, mais um artista marcial nível 11 registrado no Tinder Project. Lu Seng ficou incrédulo. Nível 11, murmurou ele, confuso. Na era atual, os artistas marciais mais fortes mal conseguem chegar ao nível 9. E eu estou olhando 3 técnicas diferentes deixadas por pessoas que alcançaram o lendário nível 11. Era simplesmente inacreditável. Mesmo que esses documentos fossem apenas partes introdutórias de sistemas muito maiores, o valor deles era absolutamente incalculável, algo que dinheiro ou poder moderno jamais poderiam comprar. Ficava claro que essas técnicas eram obras máximas de uma era perdida, preservadas cuidadosamente dentro do Tinder Project para garantir que a excelência marcial não desaparecesse. Parecia que aqueles antigos artistas marciais de elite tinham previsto com precisão a destruição futura. Mesmo que não conseguissem impedir a catástrofe em seu próprio tempo, dedicaram seus últimos dias a transmitir a essência do seu conhecimento, esperando que um sucessor digno pudesse um dia reacender as chamas da civilização. Um esforço nobre, sussurrou Lu Seng enquanto fechava os olhos e sentia o fluxo de energia. E parece que quem finalmente herdou isso fui eu. Ele começou com o Constant Starbore Refinement em mente. A filosofia central era profunda. O corpo humano é um universo em miniatura, refletindo o grande cosmos das estrelas. Para dominá-lo, primeiro é preciso eliminar todas as distrações mentais e impurezas físicas, concentrando o espírito em um único ponto de luz firme e inabalável. O objetivo era refinar a própria essência do Qi e do Sangue, aumentando exponencialmente a força física bruta enquanto, ao mesmo tempo, fortalecia o espírito até que ele pudesse penetrar em cada célula do corpo. O manual afirmava que cada célula poderia se tornar uma estrela cheia de um poder imenso. Usando esse método, o sangue que circula pelo corpo se transformaria em uma Via Láctea em movimento, transformando o interior do praticante em um vasto campo estelar de energia infinita. Quando esse tipo de cultivo alcança certa profundidade, o corpo do artista marcial supostamente chega a um estado assustador de perfeição. Tanto a defesa quanto o poder destrutivo se tornam absurdamente fortes, muito além dos limites normais. Testando o fluxo inicial, Lu Seng de repente lançou um soco experimental extremamente rápido no ar vazio. Naquele instante, sua pele e seu sangue pareceram ser acesos por um sol interno, enquanto sua circulação rugia como as correntes majestosas da Via Láctea. Um momento depois, Lu Seng recuou, ofegante, com gotas de suor surgindo na testa. Isso é assustador, ele disse com dificuldade. Se a eficiência do meu treinamento anterior era 1, então o efeito desse Constant Starbore Refinement em mente é pelo menos 1000, talvez até mais. Comparado a isso, meus antigos aquecimentos parecem só ginástica rítmica. Lu Seng continuou explorando os documentos digitais. O próximo na lista era a técnica Natural Briefing. Ele se concentrou na primeira fase, o Blazing Flame Breath. Fechando os olhos e controlando o diafragma, ele soltou o ar lentamente. Quase imediatamente, o ar ao redor de Lu Seng pareceu distorcer e ondular, como se ele estivesse sendo envolvido por chamas invisíveis criadas pelo próprio ciclo de respiração. Depois de um tempo, Lu Seng soltou um longo suspiro e saiu do estado de concentração. O calor residual do exercício ainda parecia brilhar dentro de seu peito e de seus membros como brasas quase apagadas. Então esse é o Blazing Flame Breath, ele comentou impressionado. Realmente parece que existem inúmeras pequenas chamas queimando dentro do meu sistema muscular, me refinando de dentro para fora. A sensação era intensa, até seu sangue parecia estar chegando ao ponto de ebulição.
O fato de isso ser apenas uma técnica de respiração já era impressionante, ainda mais considerando que existiam outras respirações com diferentes atributos elementais que ele ainda precisava dominar. Incrível, murmurou, voltando sua atenção para o último documento. A última peça do conjunto era a técnica Star Observation. Esse método foi criado especificamente para purificar a alma e condensar a vontade do praticante em uma força real. Essa técnica tratava do aspecto mais misterioso das artes marciais, o domínio da energia espiritual. Lu Seng sentou novamente e entrou em um estado profundo de meditação. Isso sim é cultivo real de energia espiritual, pensou. Vamos ver até onde isso vai. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que estava em um espaço mental estranho e brilhante. Diante dele havia outra versão de si mesmo, encolhido em posição fetal no vazio. Lu Seng ficou chocado. Isso deve ser o mundo espiritual. Lu Seng ficou diante dessa enorme versão espectral de si mesmo e estendeu a mão com hesitação para tocá-la. Agora ele entendia que fortalecer a energia espiritual era o ponto mais importante para qualquer verdadeiro artista marcial. Um guerreiro com vontade de ferro e mente totalmente focada sempre superaria alguém com determinação fraca, tanto em combate quanto na velocidade de cultivo. Mas a questão ainda permanecia: como exatamente se cultiva algo tão abstrato? Em um momento de frustração e curiosidade, Lu Seng acabou chutando metaforicamente a cabeça de seu próprio eu espiritual e começou a observá-lo de todos os ângulos possíveis, procurando alguma pista. Era extremamente confuso. Isso é cansativo demais, suspirou Lu Seng. Acho que só vou conseguir entender isso aos poucos com o tempo. Finalmente ele se forçou a acordar, abrindo os olhos com uma enorme sensação de cansaço. Seu corpo e sua mente estavam completamente esgotados. Sair daquela matriz mental, isso cansa demais. Aquilo definitivamente não foi um sonho comum. Então ele olhou para o chão ao lado dele. Que nojo, isso tudo saiu de mim. Lu Seng olhou para as manchas escuras e lamacentas que ficaram no chão com uma mistura de nojo e alegria. Aquilo era prova física de que o cultivo tinha funcionado, era o corpo eliminando toxinas e impurezas profundas. Ele sorriu, levantou e tirou as roupas encharcadas de suor. Hora de tomar um bom banho. Os efeitos combinados do Constant Starbore e refinemente do Natural Briefing pareciam um upgrade completo no corpo. Como ele suspeitava, essas técnicas conseguiam eliminar impurezas fundamentais, e o resultado era praticamente milagroso. Depois de se limpar, Lu Seng pegou um pequeno frasco de suplementos que estava sobre a mesa. Minha velocidade de cultivo está aumentando num ritmo absurdo. Amanhã, quando eu for até a academia buscar minha bolsa, posso começar a preparar meus próprios remédios. Seus olhos brilharam ao olhar para o frasco. As técnicas avançadas de alquimia de 10.000 anos no futuro não apenas aumentariam sua força, elas também poderiam revolucionar completamente a indústria farmacêutica dessa era. Mais tarde, na Bai Academy, alguns estudantes estavam descansando perto do escritório administrativo. Zhong Zhengo se aproximou de Lu Seng e entregou a ele um cartão plástico fino. Aqui está sua bolsa. Da próxima vez que for faltar por causa de treino particular, avise antes, disse ele em um tom sério, mas ainda paternal. Lu Seng abaixou a cabeça respeitosamente ao aceitar o cartão. Eu entendo completamente, senhor. Peço desculpas pelo trabalho extra que minha ausência causou, respondeu Lu Seng com sinceridade. Zhong Zhengo se recostou na cadeira do escritório e suspirou. Se você tiver algo importante para fazer, vá em frente. Só apareça na escola pelo menos uma vez por semana para eu saber que você ainda está vivo. Lu Seng guardou o cartão no bolso com cuidado. Sim, senhor. Vou lembrar. Zhong Zhengo observou ele sair com uma expressão pensativa. Só fazem 2 dias desde a última vez que vi esse garoto, então por que parece que não consigo mais entender ele? A presença dele mudou completamente. Saindo do escritório, Lu Seng apertou o cartão na mão enquanto sua mente acelerava. Finalmente tenho o capital que precisava. Preciso resolver essa deficiência de Qi e sangue o mais rápido possível. Com as fórmulas farmacêuticas que consegui no futuro, posso compensar essa fraqueza.
Produzir meus próprios suplementos de alto nível é o único caminho eficiente agora. A fórmula que preciso veio diretamente do cofre de recursos do Tinder Project. Para um artista marcial no meu estágio atual, o Spirit Chi Blend Tunic Soup e o Mahou Nourishin Pill são os mais adequados. Mas mesmo para medicamentos simples, preciso de equipamentos profissionais para garantir pureza. Até uma pequena variação na temperatura ou na dosagem pode causar uma diferença enorme no efeito final do tônico. Eu realmente preciso de um laboratório de alquimia profissional, mas comprar um está fora de questão agora. O dinheiro nesse cartão ajuda, mas não é suficiente para equipamentos de alto nível. Depois de pensar um pouco, Lu Seng acabou parando em frente a uma farmácia local. Talvez eu consiga alugar o laboratório deles por um tempo, pensou enquanto entrava. O dono da loja era um velho rabugento com uma barba bagunçada e imediatamente começou a gritar. Hã? Alugar meu laboratório de alquimia? Você está maluco, garoto? O laboratório é a parte mais importante de qualquer farmácia. Você provavelmente só quer espiar e roubar nossos segredos comerciais. Não vou deixar um estranho entrar lá de jeito nenhum. Sem dizer mais nada, o dono da farmácia puxou a porta e bateu com força na cara de Lu Seng. Some daqui, gritou de dentro. Lu Seng suspirou enquanto olhava pelo vidro para o interior bagunçado. Aquela já era a 7ª loja que recusava seu pedido. Estava ficando claro que alugar um laboratório profissional era praticamente impossível. Olhando para a pesada sacola de ingredientes na mão, ele sentiu uma onda de frustração. Já gastei bastante nesses ingredientes para o Spirit Chi Blend Tunic Soup, e até comprei porções extras por precaução. Ele olhou novamente para o cartão do banco e percebeu algo. Zhongzhengo não tinha dado a ele um cartão comum de 30.000 yuan, mas um com 80.000. Ele está me ajudando mais do que demonstra, percebeu Lu Seng. Guardando o cartão em silêncio, ele se virou para sair da área comercial. Se não consigo encontrar um laboratório profissional, vou ter que comprar alguns equipamentos básicos online e torcer para funcionar. Enquanto atravessava uma rua tranquila na periferia da cidade, Lu Seng notou algo. Oh! Tem outra farmácia ali. Era um lugar pequeno e isolado. Talvez uma loja tão escondida esteja mais disposta a fazer negócio. Vale a pena tentar. Lu Seng entrou e cumprimentou educadamente. Olá, chefe. Uma música alta tocava no celular sobre o balcão, com uma narração dramática. Devolva o Dragon King imediatamente. O prazo de 3 anos chegou. Vendo um possível cliente, Lu Seng tentou se apresentar. Olá, meu nome é Lu Seng, mas o dono nem levantou a cabeça da tela e respondeu de forma indiferente. Vai comprar alguma coisa ou não? Dê uma olhada nas prateleiras. Depois que escolher, volta aqui para pagar, resmungou o dono, sem tirar os olhos do celular. Lu Seng permaneceu parado, sua voz calma mais firme. Eu não vim comprar medicamentos prontos. O homem finalmente parou de rolar a tela, mas apenas para fazer um gesto impaciente. Então não toque em nada. Essa farmácia inteira tem câmeras de vigilância de alta definição. Se tentar roubar algo, vai direto para a cadeia. A expressão de Lu Seng escureceu imediatamente, e um brilho frio apareceu em seus olhos diante de tamanho desrespeito. Durante sua busca por um laboratório de refinamento, Lu Seng já tinha encontrado muitas pessoas desagradáveis, mas aquilo era um novo nível. Mesmo nas 6 lojas anteriores, pelo menos perguntaram o que ele precisava. Mas esse dono claramente não tinha nenhuma intenção de trabalhar de verdade. O homem até começou a sorrir de forma vulgar enquanto assistia a um vídeo de garotas dançando no celular. Sem dizer nada, Lu Seng estendeu a mão com velocidade predatória, pegou o celular e o esmagou contra o balcão com uma força brutal. O smartphone se estilhaçou em pedaços de vidro e componentes. Horrorizado e furioso, o dono se levantou de um salto, seu rosto ficando vermelho. Seu moleque! Quer morrer? Gritou. Em resposta, Lu Seng apenas firmou os ombros, liberando uma aura esmagadora. Seu olhar era afiado, cheio da presença de alguém acostumado a matar. A arrogância do dono desapareceu imediatamente, ele começou a gaguejar de medo, com suor frio escorrendo pela testa ao perceber o poder diante dele.
Tremendo, recuou lentamente. Oh, o que você quer? Lu Seng se inclinou um pouco para a frente, sua voz baixa e ameaçadora. Eu só fiz uma pergunta simples. Existe um laboratório funcional de refinamento de medicamentos aqui? O dono franziu a testa, confuso e nervoso. E se tiver, ou se não tiver? Você disse que não veio comprar remédio. Lu Seng soltou uma risada curta e fria que fez o homem arrepiar. Se tiver, podemos discutir um acordo de negócios que seja bom para os dois. Percebendo que talvez pudesse lucrar e querendo apaziguar aquele cliente perigoso, o dono rapidamente mudou de atitude e levou Lu Seng até a porta reforçada do laboratório no fundo do corredor. Assim que Lu Seng estendeu a mão para girar a maçaneta, o dono deu um passo à frente e levantou 3 dedos grossos. Espere. Vamos deixar as condições claras. São 500 por hora para usar o laboratório. Mesmo que use só 5 minutos, conta como 1 hora inteira. Além disso, o máximo é 3 horas. Lu Seng nem piscou. Ele tirou o cartão do bolso e mostrou um sorriso leve. Eu sei quanto custa. Vamos começar. Você quer o pagamento adiantado, imagino, perguntou Lu Seng. O dono pegou o cartão com rapidez e sua atitude mudou completamente. Ele ficou extremamente amigável, quase bajulador, fazendo um pequeno gesto de reverência. Claro! Considere este lugar sua casa pelas próximas 3 horas. Haha, pode entrar. Ignorando o comportamento falso do homem, Lu Seng entrou no laboratório esterilizado e começou a vestir o equipamento de proteção. Certo, murmurou para si mesmo, vamos começar. Essa seria sua primeira tentativa real de refinar medicina. Lu Seng segurava um pedaço de pele animal verde esmeralda vibrante na mão, sentindo sua textura especial. Antes da síntese acontecer, os materiais brutos precisavam ser preparados cuidadosamente. Ele começou mergulhando várias escamas de Spotted Green Gecko em uma solução química especial, observando a reação do líquido com aquele material biológico antigo. Seus olhos ficaram fixos no Becker, acompanhando as pequenas mudanças na transparência da solução. Com atenção cuidadosa, ele identificou exatamente o momento em que as escamas de Spotted Green Gecko começaram a sofrer heteromorfismo. Com precisão cirúrgica, separou as camadas externas das escamas, uma técnica que aumentava significativamente a atividade biológica dos ingredientes medicinais. Quando a reação inicial estabilizou, ele adicionou um neutralizador à mistura, ajustando cuidadosamente até que a concentração do medicamento chegasse exatamente a 35%. Ele monitorava constantemente o visor digital para garantir que a temperatura permanecesse estável. Em seguida, Lu Seng começou a decomposição delicada dos materiais secundários. Ele usou o módulo de radiação laser do laboratório para condensar um onstone, ajustando a frequência até que a energia invisível se tornasse um feixe visível de luz pura. O processo exigia que ele dividisse os ingredientes processados em 2 fases, um fluido viscoso e um líquido volátil. Depois de reunir essas essências concentradas, iniciou um ciclo de resfriamento controlado. Por fim, pegou a raiz de Castor Bean e mediu exatamente 30 gramas. Essa raiz era extremamente densa e resistente, até um erro de miligramas poderia arruinar todo o lote, exigindo um nível de controle que normalmente só especialistas tinham. Com o processamento principal concluído, ele iniciou a etapa final de ajuste, alinhando a mistura com as propriedades medicinais exigidas pela fórmula do Tinder Project. Misturou as substâncias seguindo proporções rigorosas e uma sequência específica de reações químicas. Após alguns minutos tensos de espera, a solução finalmente se estabilizou em um líquido brilhante e poderoso, o Spirit Strengthening Blend Tonic. Segurando o frasco contra a luz, Lu Seng sentiu uma onda de vitória. Consegui, murmurou satisfeito. Eu realmente não esperava conseguir uma síntese perfeita logo na primeira tentativa, pensou enquanto observava o líquido brilhante. Mas também, esse tônico foi criado com um conhecimento máximo de 10.000 anos no futuro. A complexidade e a potência dele estão muito além de qualquer coisa desta era. Lu Seng tirou a máscara de proteção enquanto o ar esterilizado do laboratório tocava seu rosto. Ele levantou o frasco e hesitou por um momento antes de beber.
Ter sucesso na teoria é uma coisa, mas saber se realmente funciona, só vou descobrir quando entrar no meu corpo. Respirando fundo, ele virou o frasco e bebeu o Spirit Strengthening Blend Tonic de uma vez. Ele esvaziou o frasco em alguns goles rápidos. Depois limpou a boca com o dorso da mão, esperando sentir uma explosão de poder. Nada. Não sinto nada imediato, disse, começando a duvidar. Nem gosto tem. Será que falhou? Antes que pudesse investigar melhor, o dono nervoso da loja entrou correndo. Não dá tempo de explicar. Você precisa sair pela porta dos fundos agora. O verdadeiro chefe ou dono da farmácia voltou de repente. A cena mudou para o lado de fora da loja, onde um carro elegante acabava de parar. Uma jovem saiu do veículo com movimentos elegantes e firmes. Vestida com roupas profissionais brancas e verde jade, ela entrou na farmácia com uma presença autoritária. Foi direto para a mesa de experimentos nos fundos, carregando um recipiente especial cheio de tubos de ensaio e várias ervas raras recém-coletadas. A jovem estava suando muito e seu rosto parecia cansado e pálido. Ela abriu rapidamente um dos tubos de ensaio e tomou um gole do conteúdo para testar. Seu rosto imediatamente se contorceu de frustração e ela bateu o frasco na mesa. Ainda não está bom, disse irritada. Ainda está errado. Não importa o que eu mude, o resultado continua o mesmo. A eficiência da reação do medicamento caiu muito de novo, lamentou ela com a voz tremendo. Desse jeito, ele não consegue exercer o efeito medicinal correto. Isso é inútil, um resultado desses nem pode ser considerado um tônico por qualquer padrão profissional. É praticamente água com sabor. Perto dali, uma televisão na parede estava passando um anúncio barulhento. Um homem extremamente musculoso apareceu na tela com um sorriso confiante. Artistas marciais da nova era, levantem-se, ele gritou. Por que aceitar os limites do seu próprio corpo? Por que dizer que sua força não é suficiente quando a grandeza está a apenas uma garrafa de distância? Deixe os fracassos do passado voarem com o vento. Não deixe as sombras de ontem permanecerem no seu coração. Você precisa aproveitar o presente para colher a glória do futuro. Apresentamos Dragon End Tiger Kidney Tonic, o suplemento definitivo para o guerreiro moderno. Porque você merece o melhor, terminou o homem da propaganda. A garota assistiu ao comercial, seus olhos se iluminando por um instante com uma esperança desesperada, mas logo essa luz desapareceu, substituída por tristeza profunda. Com o desenvolvimento acelerado das artes marciais modernas, a indústria farmacêutica era forçada a evoluir todos os dias, deixando para trás quem não conseguia acompanhar. Medicamentos superiores estavam sendo criados diariamente, enquanto fórmulas antigas eram eliminadas sem piedade do mercado. Essa competição brutal era exatamente o motivo pelo qual o negócio da família dela estava entrando em declínio. Sobre sua bancada havia uma foto de família com o vidro quebrado. A imagem da mãe estava quase rasgada, restando apenas um pai de expressão séria segurando uma menina pequena. Essa garota era Helin-Su. Ela sabia a verdade, sua família estava falhando por causa das tradições conservadoras e das ideias ultrapassadas que insistiam em manter. No momento, as prateleiras empoeiradas do Cheng Medical Hall estavam cheias apenas de remédios antigos de séculos atrás, fórmulas que já tinham perdido completamente a competitividade no mercado moderno. Enquanto esses pensamentos pesados passavam por sua mente, Helin-Su começou a morder o dedo nervosamente, um hábito que sempre aparecia quando estava sob muita pressão.